A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 14 de março. Embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral Federal no processo dos precatórios serão julgados em sessão virtual. Proifes participa de seminário na Câmara dos Deputados que debate fim do regime jurídico único dos servidores públicos. Federação pressiona Congresso para aprovar orçamento e garantir recursos para a educação. No 9º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, será abordado as temáticas folha de pagamento de um Estado e os desafios políticos e fiscais. NEICAP UFRN promove evento nacional sobre educação das infâncias. Secretaria de Inclusão e Acessibilidade da UFRN divulga primeiro Fórum de Estudantes pela Diversidade e Inclusão. Hoje acontece terceira edição do Luau de Verão, promovido pelo Adurne Sindicato e a Purne. 8 de março, Mulheres que Inspiram. No quadro em que o Adurne celebra a história de professoras que transformam a educação pública, vamos conhecer a trajetória da bióloga Adriana Brito. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral Federal ao Tribunal Superior do Trabalho no processo dos precatórios foram incluídos em pauta para julgamento em sessão virtual no período de 4 a 11 de abril. A publicação da inclusão foi realizada na última quarta-feira, dia 12. O julgamento estava previsto para o dia 10 de fevereiro, mas foi retirado de pauta a pedido do ministro relator Maurício Godinho Delgado para analisar o pedido de sobrestamento feito pela Procuradoria. Na última segunda-feira, 10 de março, foi recebida a informação de que o julgamento seria presencial e ocorreria no dia 14 de abril, mas conforme certidão anexada ao processo, tal informação não se confirmou. O Adurne Sindicato segue atento à tramitação do processo. Educação em pauta. E na terça-feira passada, dia 11, o Proifes Federação esteve presente no seminário promovido pela Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que discutiu o possível fim do regime jurídico único dos servidores públicos. Dentre os representantes do Proifes Federação, integrante da frente, esteve o diretor de Assuntos Jurídicos da entidade e presidente do Adurne Sindicato, professor Oswaldo Negrão. Estivemos na Câmara dos Deputados essa semana, representando a Adurne Sindicato e Proifes Federação, no seminário que debateu o regime jurídico único e os desdobramentos do STF, que em dezembro de 2024 validou a proposição da Emenda Constitucional 19 de 1998, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso. A validação dessa emenda traz enormes prejuízos para os servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais e federais. Traz instabilidade na medida em que ataca diretamente os servidores da ativa e os futuros servidores também. Por quê? Ele traz a instabilidade, facilita as formas de contratação na medida em que garante que temporários possam ser contratados conforme as análises e legislações específicas dos municípios do Estado e da União. E isso traz também prejuízos para os serviços e também na mudança do modelo de gestão. Também nós temos muita preocupação porque aquelas garantias que nós tínhamos de um servidor público de carreira poder ter autonomia e não ceder, por exemplo, a pressões do gestor
que no momento está, né, presidente ou governador ou prefeita ou prefeito. Nesse sentido, a forma de contratualização temporária, ela pode se espraiar em todos os entes federados e a fragilidade desse contrato repercute na qualidade do serviço público ofertado, seja na segurança pública, seja na educação, seja na saúde, enfim, em todos os âmbitos. Então a gente entende como um enorme prejuízo e desse encontro saíram propostas para fazer esse enfrentamento, tanto no âmbito da Câmara dos Deputados, como de mobilizações necessárias que vão ser feitas no decorrer desse próximo mês. O Proifes Federação continua sua mobilização em Brasília, atuando junto aos parlamentares para que o orçamento da União seja aprovado e os efeitos financeiros do acordo assinado pelo Proifes em 27 de maio de 2024 cheguem aos docentes. A diretora de Seguridade Social do Proifes, professora Raquel Neri, nos atualiza a respeito do conjunto de mobilizações que estão sendo realizadas na capital federal. Eu trago para vocês notícias da mobilização que fizemos nesta semana. Na verdade, foi um ponto alto, a culminância de um conjunto de mobilizações que se iniciaram no início de fevereiro, na primeira semana de fevereiro, logo após o recesso parlamentar. É uma mobilização que ocorre no contexto do parlamento, principalmente, né, dialogando, pressionando, conversando com parlamentares da Câmara e do Senado, as duas casas do governo, no sentido de sensibilizá-los sobre a necessidade, em primeiro lugar, de que a Lei Orçamentária 2025 seja aprovada. Nós, servidores públicos federais, temos o resultado das negociações ocorridas em 2024, negociações protagonizadas pelo Projeto de Federação e muitas outras entidades representativas do Serviço Público Federal no ano de 2024. O resultado dessas negociações, que no nosso caso, no caso das professoras e professores, diz respeito a reajuste salarial e reestruturação de carreira. Então, os efeitos financeiros dessas negociações, do acordo assinado pelo Projeto de Federação em maio de 2024, depende da aprovação da lei orçamentária. Então, vimos conversar, né, com os atores políticos dos quais depende a aprovação dessa lei. Temos plena consciência da complexidade da conjuntura política que envolve essa situação. E, então, tivemos muita disposição de fazer o diálogo mais amplo possível, no sentido de sensibilizar os parlamentares para a celeridade na aprovação dessa lei orçamentária, para o bom funcionamento do Estado brasileiro e para os efeitos financeiros que nos interessam. Afinal de contas, há perdas salariais acumuladas, há expectativas, a expectativa de uma melhora na nossa carreira, e isso também está implicado nessa articulação, na aprovação desta lei. E, em segundo lugar, nós também fizemos uma mobilização no sentido de que, na Lei Orçamentária 2025, houvesse ou haja uma incrementação, um aumento do orçamento previsto na rubrica das universidades e institutos federais. Então, nossa expectativa é que, em razão de estudos feitos pela Andifes e em parceria com a Andifes, nós demos visibilidade à pauta do orçamento das universidades, que também esteve muito presente no conjunto de discussões e debates no contexto do movimento docente. Então, fomos até, não apenas os parlamentares, mas também setores específicos do governo, Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Relações Institucionais, no sentido de que o pedido, o requerimento feito pela Andifes seja contemplado. E que pedido é esse? Inicialmente era um pedido de um aumento no orçamento previsto de 2,5 bilhões de reais, Depois houve uma revisão desse valor, esse valor teve uma diminuição, a partir de articulação da própria Andif, no valor de, isso que foi solicitado nesta semana, no valor de 1,3 bilhão de reais para o orçamento discricionário das universidades.
Então, para essa finalidade, para essa questão específica, nós fizemos amplas negociações e conversas e articulações com setores do parlamento, mas setores do Poder Executivo também. Foi uma semana muito puxada, de muita dinâmica, de muita conversa, né, de muita articulação, mas também de muita alegria, porque os sindicatos de base federados ao PROIFES, né, vêm sendo bastante coerentes com a conjuntura, né, bastante coerentes com a política que fazemos, é uma política consequente, é uma política responsável e comprometida com os melhores interesses, tanto das professoras e dos professores, seus interesses de carreira, condições de trabalho, condições de aposentadoria, progressão na carreira, tudo que diz a respeito à carreira e também com os interesses da própria universidade, uma das políticas públicas mais importantes e estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. É isso, um grande abraço, um abraço para os companheiros e companheiras do Adurne e um abraço para a base do Rio Grande do Norte. Jornal da Educação. Extra Classe. No episódio desta semana da série educativa Rio Grande do Norte em Perspectiva, você vai continuar ouvindo o professor Thales Penha falar sobre a folha de pagamento de um Estado e os desafios políticos e fiscais. Como ajustar as categorias à realidade econômica sem deixar os servidores defasados e diferenças entre os poderes e suas carreiras. Ouça. Prezados ouvintes, nos 2 episódios anteriores, debati um pouco sobre o ponto crítico que tem sido as contas públicas do Estado do Rio Grande do Norte, que é justamente a despesa com o pessoal sobre o orçamento. Mostrei que a despesa com o pessoal total tem crescido em uma velocidade muito maior do que a receita corrente líquida, isso tem gerado esse problema, e que esse crescimento da despesa total com o pessoal, em grande medida, é devido à falta de racionalização da estrutura administrativa do Estado. As categorias são importantes e o serviço público deve ser valorizado porque ele traz bem-estar social, então devem ser valorizados, precisam ser valorizados, mas precisam haver um comportamento racional para equacionar dentro das contas públicas do Estado. Então, o primeiro ponto é entender de que a despesa total com o pessoal, no primeiro momento em que ela já está acima do limite prudencial, ela não pode crescer numa velocidade maior do que a receita corrente líquida. Ao mesmo tempo, não existe solução mágica e fácil. Eu não posso puxar o freio de mão, congelar os salários dos servidores ou contratações para que em algum momento eu possa fazer. Eu não consigo fazer isso porque isso seria puxar um freio de mão e capotar o carro. Ou seja, geraria um colapso nos serviços públicos do Estado. Mas o que eu posso fazer é olhar para o horizonte, para o futuro e fazer com que essas velocidades sejam adequadas. Então eu posso ter reajustes futuros a partir do próximo ano, apesar de estar com uma despesa com o pessoal acima do limite prudencial, desde que essa despesa com o pessoal comece a crescer numa velocidade inferior à receita corrente líquida. Exemplo, se a receita corrente líquida do ano 2024 cresceu em termos reais 5%, eu não posso fazer com que essas categorias cresçam, a despesa com essas categorias cresçam acima de 5%. Posso fazer elas crescerem menos, inclusive fazendo reajustes. Lembrando que a receita corrente líquida é muito influenciada pela inflação. Então a receita corrente líquida já tem um ajuste sazonal inflacionário. Então poderia usar ela como mecanismo de ajuste para manter contratações e aumentos, mas dentro desse limite prudencial. Então esse seria o primeiro ponto importante, fazer uma convergência dessas velocidades, para que num ponto futuro, não hoje, não nesse ano, não no próximo, mas eu colocasse a tendência temporal de equilíbrio. Em economia, muito mais importante do que o resultado pontual é a trajetória. Entendendo que a trajetória em algum momento vai melhorar, vai convergir, eu começo a abrir espaços melhores e tenho uma perspectiva melhor da economia do Estado. No entanto, como eu falei, para que esse processo ocorra, ou seja, a taxa de crescimento da despesa com o pessoal, o custo com as categorias seja inferior a esse corrente líquida, eu preciso de uma reorganização estrutural dentro da administração do Estado. Então, a primeira coisa, eu não preciso acabar com as categorias, até porque as categorias têm seus sindicatos, têm suas pautas muito específicas, por exemplo, um assistente da educação e da saúde tem pautas diferentes, por exemplo, em regimes de trabalho diferentes. Então, eles precisam de representatividade. Mas o que eu posso fazer é que, do ponto de vista financeiro, essas categorias sejam equiparadas e colocadas sobre o mesmo patamar horizontal.
fundamental na hora dos reajustes, ou seja, eu teria acordos horizontais entre categorias que eu colocaria, não uma horizontalização geral, mas eu conseguiria criar categorias, assistentes administrativos, professores, policiais, e colocar todo mundo no horizontal e criar, inclusive, parâmetros para que a remuneração de uma não seja muito superior à outra, colocar travas, ou seja, o salário de uma categoria ela não pode crescer uma taxa muito maior do que a outra, ou o diferencial entre elas não pode ser tão maior do que outras. Eu preciso criar isso para não criar categorias abonadas em detrimento de categorias menos abonadas, categorias mais abastadas e outras menos abastadas. Eu preciso ter um marco, um regulamento em que eu crie esses steps, essas travas, para que não haja discrepâncias. E, ao mesmo tempo, colocar categorias próximas, assistentes administrativos, vou colocar lá outras categorias que vão aparecer, enfermeiros, e vou criando eles e vou fazendo com que esse mecanismo de ajuste seja um pouco mais claro e, inclusive, previsível. A negociação ocorre em meio à imprevisibilidade do próprio servidor, não sabe o quanto que ele vai reajustar, e o governo fica ali tentando olhar o seu orçamento e fazer essas contas. Então, é fundamental que haja uma reorganização da maneira como se faz o enquadramento ao financeiro das categorias, aproximando categorias que deveriam ter remunerações semelhantes e criando esses steps para não criar discrepâncias entre a remuneração. Então, só diante dessas duas medidas de controle das taxas de crescimento da despesa com pessoa recente e reorganização da estrutura funcional do Estado, será possível ter um ajuste estrutural consistente, consolidado. Porque qualquer outra forma de reajuste é impossível, seja pelo lado de crescimento das receitas, a gente não tem um espaço de receitas tão alto. Já visto que a gente tem aumentado o ICMS, que é a nossa base de receita, e a população tem rejeitado ou até gerado insatisfação. E pelo lado da despesa, eu não tenho como puxar o freio de mão e fazer com que a despesa caia drasticamente. Eu tenho serviços a cumprir. Eu posso até fazer reestruturações dentro de serviços, algumas categorias de serviços públicos que não são mais demandadas, diminuir, mas isso tem um impacto muito pequeno. A única forma de enfrentar é reestruturando de maneira disciplinamento do crescimento dos gastos, como o serviço público, do investimento público, e também a reorganização, a equalização das categorias dentro do serviço público. Até a próxima. Depois do intervalo, NEICAP UFRN promove evento nacional sobre educação das infâncias. Secretaria de Inclusão e Acessibilidade da UFRN divulga primeiro Fórum de Estudantes pela Diversidade e Inclusão. E ainda, hoje acontece terceira edição do Luau de Verão, promovido pelo Adurne Sindicato e a Purne. 8 de março, Mulheres que Inspiram. No quadro em que o Adurne celebra a história de professoras que transformam a educação pública, vamos conhecer a trajetória da bióloga Adriana Brito. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Núcleo de Educação da Infância, Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, irá promover o 21º Encontro Nacional de Educação Infantil, em conjunto com o 3º Encontro Nacional dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
O evento acontecerá entre os dias 25 e 27 de junho, no Praia Mar Hotel, em Natal, e terá como tema a criança pesquisadora, saberes e fazeres na educação das infâncias. As inscrições estão abertas até 30 de abril. Os interessados podem se inscrever no site oficial da modalidade de ouvinte ou apresentador de trabalho. A programação contará com discussões sobre práticas pedagógicas investigativas com crianças, questões éticas na pesquisa científica com as crianças e cultura e cotidiano escolar. Para aprofundar as reflexões, serão realizadas conferências, mesas redondas, minicursos, apresentações em grupos de trabalho e simpósios. O evento contará com convidados renomados na área da educação, como Natália Fernandes, professora da Universidade do Minho e do Centro de Investigação em Estudos da Criança em Portugal, e os professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Nilda Guimarães Alves e Walter Omar Coan. Para mais informações sobre o encontro, os interessados podem acessar o site oficial do ENEI/ENEF, seguir a página do Instagram, @enei.enef.br, ou entrar em contato com a organização pelo e-mail enei.frn@gmail.com ou o WhatsApp 849-9229-6535. Jornal da Educação. Extra Classe. A Secretaria de Inclusão e Acessibilidade da UFRN divulga o primeiro Fórum de Estudantes pela Diversidade e Inclusão, Deficiência em Pauta, para promover a conscientização e o debate sobre a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente universitário. Quem nos traz os detalhes sobre a proposta e programação do evento é a professora Maria Aparecida, secretária da Inclusão e Acessibilidade da UFRN. Nós vamos falar sobre o primeiro Fórum de Inclusão e Diversidade, com foco na deficiência, que vai acontecer no dia 20 agora de março, próxima semana, a partir das 13h30 da tarde, no auditório Ágora. Esse encontro vai ser um encontro muito importante para a gente dialogar com os nossos estudantes com necessidades específicas e também com deficiência. Quem mais quiser participar desse diálogo, para a gente entender como as pessoas e como os estudantes que aqui estão na UFRN, que têm o foco na inclusão e responsabilidade social com isso, está compreendendo essa permanência aqui na nossa universidade. Eu quero dizer também que eu quero agradecer em especial ao DCE, que está compartilhando com a gente essa experiência. Vai ser o primeiro fórum, ou seja, pela primeira vez a CIA vai estar escutando os estudantes para saber deles como eles se sentem na universidade. Esse convite está feito e nós temos a seguinte programação. No primeiro momento nós vamos ter uma mesa, obviamente, de abertura. Logo após nós vamos ter, que bom, a presença de Ivan Barão, que vem falar sobre essa questão do capacitismo, que eu acho que é muito importante essa discussão, e posteriormente vamos fazer pequenos GTs, pequenos grupos de trabalhos, para poder discutir pontualmente a questão da acessibilidade, inclusão e permanência na universidade pelos nossos alunos. Todos estão convidadas e convidados. Esperamos vocês novamente, dia 20, às 13h30, auditório do Ágora, aqui no Campus Central. Um forte abraço e até lá. Agenda da Educação. E hoje, logo mais às 18 horas, o Adurne Sindicato e a APURNE promovem a 3ª edição do Luau de Verão, na sede social localizada na Praia de Pirangi. Está liberada a entrada de bebida e comida. Para participar da 3ª edição do Luau de Verão Adurne e APURNE, não é necessário fazer inscrição prévia. A presidenta da APURNE, Jeanette Moreira, reforça o convite e dá mais detalhes sobre o evento. Olá pessoal, lembrando a vocês que hoje, 14 de março, aguardamos vocês na sede da APURNE em Pirangi para o nosso Luau de março. Venham, participem, os nossos associados poderão, e sindicalizados no Adurne, poderão trazer um acompanhante e os demais convidados pagarão apenas uma taxa simbólica de R$10. Teremos a cantora Marília Lino e esse é um momento muito bacana para nos despedirmos das férias e nos confraternizarmos. É uma parceria, a APURNE e a Adurne, para o bom viver. Jornal da Educação.
Extra Classe. Levar ensino, pesquisa e inovação para o interior do estado é transformar vidas. A professora Adriana Brito tem dedicado sua trajetória à construção e fortalecimento da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, a Facisa UFRN, em Santa Cruz, ajudando a consolidar um espaço de ensino superior de qualidade para a região. Bióloga, doutora em bioquímica e professora da UFRN, Adriana participou ativamente da construção dos laboratórios da Facisa através do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, viabilizando equipamentos essenciais para a formação de novos profissionais. Em seguida, atuou como coordenadora do Núcleo Básico dos Cursos de Graduação. Hoje, coordena projetos que utilizam novas tecnologias para aprimorar o ensino de bioquímica, unindo inovação e acessibilidade ao aprendizado. Mulheres como Adriana Brito fazem da educação pública um instrumento de mudança. No mês da mulher, o Adurne Sindicato segue celebrando as professoras que transformam o ensino e inspiram novas gerações. Olá, meu nome é Adriana Brito, eu tenho 43 anos, sou bióloga, sou doutora em bioquímica e professora da UFRN. A minha relação com a universidade começou em 2001, quando eu ingressei como estudante de ciências biológicas, e alguns anos depois, em 2008, eu ingressei novamente, mas dessa vez como professora da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, conhecida como Facisa, que é uma unidade acadêmica especializada da UFRN localizada no município de Santa Cruz. Eu acredito que a minha principal contribuição para a universidade e para a comunidade foi ter participado e ainda está participando da construção da Facisa, que tem sido muito importante para a formação de profissionais de saúde no interior, bem como para a oferta de serviços de saúde para a comunidade onde a Facisa está inserida. Essa nossa unidade acadêmica, ela foi fruto do Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. E aí, quando eu ingressei na Facisa em 2008, a nossa infraestrutura de sala de aulas e principalmente de laboratórios para a realização de atividades de ensino e de pesquisa era muito básica ainda. Então, naquela época, juntamente com outros colegas que também tiveram um papel importante, eu participei de projetos que objetivaram a aquisição de equipamentos e outros materiais para estruturar os primeiros laboratórios da Facisa. Durante esse período, eu também atuei como coordenadora do Núcleo Básico dos Cursos de Graduação, fiz parte como membro titular da primeira formação do Conselho da Unidade, inclusive estou nele até hoje, participei dos primeiros colegiados, dos núcleos docentes e estruturantes. No âmbito da pesquisa, eu tive uma parceria muito importante com a professora Sueli Chavante, do Departamento de Bioquímica, que é uma mulher que me inspirou e ainda me inspira enquanto profissional e pesquisadora. Juntas, nós desenvolvemos vários projetos importantes na área da glicobiologia. Inclusive, a minha tese de doutorado foi fruto de um desses projetos. Atualmente, eu tenho me dedicado à coordenação de projetos que objetivam utilizar recursos das novas tecnologias digitais da informação e da comunicação como ferramentas de ensino para a melhoria da qualidade do ensino de bioquímica nos cursos da saúde. Essa é a minha pequena história e eu espero que ela possa servir de inspiração para outras meninas e mulheres que tenham o desejo de seguir a carreira acadêmica e de vivenciar esse poder transformador que a educação tem na vida das pessoas. E nas nossas redes sociais, você tem a oportunidade de conhecer mais histórias inspiradoras de professoras que transformam o ensino e inspiram novas gerações. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios.
Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.